Amém, amados. Deus abençoe você. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, tá bom? Livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós temos ministrado durante esses dias, esta semana, nós temos falado sobre o temor de Deus. E eu sei que você tem temor de Deus, amém? Você é uma pessoa temente a Deus, não é? E nós temos falado já, talvez, 4, 5 reuniões, ministrando sobre o temor do Senhor. E nessa noite, nesse momento, nós vamos estar falando sobre o temor de Deus, como deste ciclo de ministrações, como a última ministração, fechando este ciclo, esse período que estamos falando sobre o temor de Deus. Não que nós não vamos mais falar sobre isso, vamos continuar em outros momentos, em outras situações, mas nós queremos estar fechando uma direção que já estamos ministrando há alguns dias, em alguns momentos. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse então Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isso, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Amado, eu quis ler todo esse texto. Talvez você possa pensar assim, mas
qual é a relação com tudo que já vem sendo falado a respeito de temor de Deus. Quando lia esse texto, quando o Senhor levava meu coração a meditar sobre isso, inclusive hoje pela manhã, na ministração da palavra, eu vejo aqui o nascimento, talvez, da primeira rebelião, da primeira quebra do temor de Deus na história do homem. Eu não sei se você se deu conta aqui, mas Deus tinha dado uma ordem para Adão e para Eva. A única proibição, a única ordem que envolvia um comprometimento de obediência era: não coma da árvore da ciência do bem e do mal. E justamente a única ordem, também só tinha uma, né? O homem não suportou e desobedeceu. Não sei se você tem dificuldades em obedecer ordens, se você tem dificuldades em ter regras, em ter parâmetros. Se você tem problemas com isso, é bom você procurar consertar essas coisas. Diga aí para o seu irmão, se arruma aí, se conserta. Se você tem problemas, se você tem dificuldades em obediência, em obedecer, em parâmetros, se você tem dificuldade em organização, irmão, vá buscar libertação, porque essa é a sequência que pode levar à destruição a alguém. A tragédia da humanidade veio porque começou justamente no propósito, na situação onde nem Adão e nem Eva tiveram a capacidade de manter a única ordem, a única coisa que Deus disse que não era para eles fazerem. E eles fizeram. A partir daí eles trazem a tragédia sobre a vida deles. Preste atenção aí como é que estão as coisas à sua volta. E eu gostaria de falar também a respeito disso, porque talvez eu desse como tema dessa noite a mensagem, a teologia do Éden, né? Nome meio assim estranho, né? Até meio pomposo, né? Assim, meio exibido, né? A teologia do Éden. O que é a teologia do Éden? A palavra teologia significa o estudo de Deus. Theos, ou theo, estudo, logia, né? Estudo, Deus, que é o theo, e logia, estudo. E aí tem um monte de logias por aí. Mas é interessante que todo estudo parte da ignorância, né? Parte do não saber. Eu quero saber, então eu vou estudar. Eu quero entender melhor, então eu preciso aprender, que é a parte da logia. Eu preciso aprender. Então toda teologia tem um nascimento, talvez na ignorância, né? Eu não entendo, a psicologia é o estudo da psique humana. Compreender. Eu quero compreender. Alguém se preocupa em aprender. Eu tenho que encontrar quais são os problemas, quais as dificuldades. E logo no Jardim do Éden, você vê o início de uma teologia. Tentarem entender Deus. Logo de princípio, o homem perde a comunhão com Deus, perde a possibilidade de continuar vivenciando a comunhão como Deus estabeleceu. E logo eles já começam a precisar descobrir como fazer para se apresentar diante de Deus. Logo de princípio, Adão se esconde de Deus. Você viu o texto aqui? Já diz que ele se esconde. Diz que ele providencia uma cobertura que não é aprovada por Deus, porque Deus faz uma outra cobertura para eles. Eles desobedecem, e a partir do momento da desobediência, a partir do momento de que eles perdem o temor de Deus, o diabo vem, a serpente, né, aqui, diz a Eva: o que é que foi que Deus disse? Eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica de ouro, irmãos, uma sabedoria para a sua vida. Todos aqueles que questionam a verdade da palavra de Deus na sua vida estão sendo usados por Satanás. Ninguém diz amém porque machuca, é claro. Já viu alguém dizer que legal tomando uma benzetacil? Não, né? É o que está acontecendo agora. Já viu alguém tomando uma benzetacil dizendo: eu vou sarar agora? Não tem, né? Toda pessoa que questiona a palavra de Deus, a tua disposição, o teu desejo de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus, de andar nos caminhos do Senhor, e ele questiona e diz: não precisa. Alguém já disse para você: não precisa ser tão santo assim, não precisa ser tão honesto assim, não precisa ser tão fiel assim. Já falaram isso para você? Está sendo usado pelo diabo. Está amarrado mesmo, está desamarrado para ir embora também, né? Vai embora em nome de Jesus. Não vem questionar a palavra de Deus. Não precisa obedecer. Não precisa ler tanto a Bíblia. Não precisa orar. Já viu alguém dizer: não precisa vir tanto assim na igreja?
Quando Pedro começou a querer questionar Jesus a respeito do seu ministério, da direção que estava dando para a sua vida, Jesus virou para eles assim: arreda Satanás. Vocês estão questionando a verdade de Deus na sua vida, irmão, sai fora, se afaste. Não permita, porque isso é uma armadilha diabólica. Só permita que alimentem a sua fé, a sua convicção na palavra do Senhor. Quando alguém questionar, você já sabe que já pisou num território que não devia estar. Ou alguém invadiu o seu território, ou você está num terreno que você não devia estar. E é o que acontece. Nós permitimos, a permissividade vai acabar, vai destruir o temor de Deus no nosso coração, no meu coração e no seu coração. O diabo chega e começa a questionar: ô Eva, não foi bem assim que Deus disse? Eva devia ter virado para aquela serpente, né? E aí segura na cadeira assim: sai, serpente! Não, aqui em nome de Jesus. Saiu, né? Saiu voando. Ela perdeu as pernas, mas ela ia ganhar asas com o grito que ia dar no ouvido dela. Por quê, irmãos? Quem é que questiona a verdade na sua frente e você não toma nenhuma atitude? Por que a queda? Porque eu permito que alguém fique questionando, que alguém fique destruindo, batendo nas bases da minha convicção, da minha fé, da minha espiritualidade, e fica ali roendo dia após dia. Não permita isso na sua vida, irmão, em nome de Jesus. E aí então Eva perdeu o temor de Deus, porque ela ficou escutando uma conversa fiada. Ficou escutando um questionamento das verdades absolutas de Deus. Não aceite isso em nome de Jesus. A partir daí ela faz o quê? Ela peca, ela desobedece, ela comete um ato de falta de temor de Deus. Porque você tem que temer alguém. Escolha quem você vai temer e o outro você não teme. Ela poderia dizer: eu temo a Deus. Não fale isso. Não aceito que você fale isso. Cala a sua boca, vá embora daqui. Ela não fala isso, ela deixa a coisa caminhar, ela deixa o negócio avançar. Todas as vezes que nós deixamos o negócio avançar no nosso coração, ao nosso lado, nós acabamos num laço. E agora os dois desabam, agora os dois estão em pecado. O que Adão faz? Eu preciso de uma cobertura. Claro, saíram da cobertura de Deus, não é? A palavra diz que todos os dias o Senhor, pela viração do dia, ia até o jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. Essa era a teologia de Deus. Essa era a maneira de Deus se relacionar. Hoje todo mundo inventa um jeito de se relacionar com Deus. Um diz que na esquina tem que colocar uma vela. O outro diz que tem que colocar uma estátua em um lugar. O outro diz que tem que colar uma imagem na parede. O outro diz que tem que recitar 30 mil vezes uma mesma frase. Cada um inventa a sua própria teologia, a sua maneira de se aproximar de Deus. Mas Deus que estabelece e determina como alguém deve se aproximar dele. Acontece que agora ele se esconde, ele já não tem mais condições de estar face a face com Deus. E quando Deus aparece, Adão já fez uma vestimenta para ele. Ele, tanto Adão como Eva, o texto diz que ambos fizeram vestimentas para si. E aí então Deus diz: Adão, onde você está? Adão, pela primeira vez, agora Deus tinha que procurar aonde estava a sua criação. Tinha que questionar: aonde que você está? Na realidade, quem estava perdido era Adão e Eva. Deus sabia exatamente onde estava. Então, naquele momento, Adão diz: estou escondido aqui, eu estou nu, eu não tenho cobertura adequada. E aí Deus começa a perguntar: quem foi que disse para você que você está nu? Por acaso você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? Aí ele já dá uma bicuda logo, né? Foi a mulher. Por que você acha que até hoje o homem e mulher têm uma baita de uma briga? Por que escrever aí que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus? Esses troços. Porque o negócio já começou ali, né? A culpa é da mulher. Aí a mulher já colocou: a culpa foi da serpente. E aí Deus diz: bom, vocês fizeram a escolha de vocês, né? Então agora vocês vão escutar agora quais são as consequências. Todo mundo gosta de ter opções. Como é bom, né? Eu gosto de ter muitas opções. 30 tipos de sorvete. Chega lá no restaurante, o cara traz dois menus, cardápios. Até o McDonald's, né? Agora você pode pôr o que você quer. Descobriram que o brasileiro não gosta daqueles troços que americano gosta, né? Então você pode mandar tirar o pepino, tirar o picles, o que quiser. Porque o cara quer vender. Diga como você quer que eu faço. E é assim mesmo, né? O pastor, como é um cara muito enjoado, imagina, eu mando sempre tirar a cebola, que eu não gosto, né?
Tira a cebola. Quando eu vejo cebola, eu devolvo o troço. Não quero isso daqui. Eu quero 100. Como a gente tem tanta opção, né? Ele diz, vocês fizeram as suas opções? Muito bom, né? Agora vocês vão escutar qual é a consequência das opções de vocês. É interessante, né? As pessoas estabelecem como se aproximam de Deus e acham que Deus tem obrigação de dar para eles a expectativa deles. Irmão, a tua expectativa de receber de Deus algo, a tua expectativa na aproximação chama-se de acesso, e o teu acesso a Deus não vai ser estabelecido a partir daquilo que você estabeleceu como parâmetro para Deus te receber. É Ele quem estabelece os parâmetros para abrir as portas para você, e Ele abre a porta, mas do jeito dele, a partir dos parâmetros dele. Não, homem nenhum estabelece qual é o parâmetro para o acesso a Deus. Tem gente que diz, eu sei, pastor, eu oro assim, piso 3 vezes e Deus vai ter que me atender. Ele vai para tu ver onde que vai acabar isso daí. Tu vai pisar num prego, vai acabar no pronto-socorro tomando antitetânica. Vai pisando duro aí para você ver se é assim que a coisa funciona. Não é assim não. Por muito tempo, irmão, o Senhor começou a me levar porque há uma grande briga, né? E conversávamos com uma mãe esta semana com relação a duas teorias. Uma única teoria, que é a teoria da evolução. De que alguém aqui, que a tua tria-avó era uma macaca, sei lá. Ninguém era. Quem veio do macaco é um problema seu, e não é mesmo, né? Não funciona assim. E nós temos a revelação da palavra que nós somos criados por Deus. Então nós temos os criacionistas do ponto de vista da ciência, né? E a teoria da evolução. Pensam que é uma teoria, né? E eu falava esses dias, e como isso está sendo gravado, eu desafio qualquer doutor, qualquer PhD em qualquer lugar desse planeta a me mostrar, a trazer uma prova cabal, científica da evolução. Eu vou falar uma coisa para você. Isso é uma das mais terríveis, não é mentira, mas uma das mais terríveis situações onde forçam as crianças e o pessoal da faculdade, né? Muita gente vai na faculdade só para pagar a prestação da faculdade. O negócio é o seguinte, irmãos, não existe em nenhum lugar desse planeta nenhuma prova científica aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Rússia, aonde quiser, de um vegetal, de um animal, nem que for uma ameba, nem que for uma lombriga, não existe uma única prova científica, tá? Dos meios científicos, não é crente não, nos meios científicos que dê prova da evolução. Ou seja, que mude o status de teoria, tese da evolução para realmente um fato. Não existe. Não existe. Tá? Eu falo isso com toda tranquilidade, nem de vegetal, irmãos. Nem de vegetal. Continua o quê? Uma tese, se você for pegar lá o dicionário, é uma hipótese. É uma explicação hipotética, talvez da mais plausível dentro de um conhecimento intelectual para explicar alguma coisa que existe. A teoria da evolução hoje continua sendo para a ciência teoria, só teoria. Não existe comprovação científica nenhuma. O que existe, porque eles ensinam, e até a professora lá na escola diz que é verdade, primeiro porque ela é ignorante com relação a isso, ela tem extrema dificuldade, ela fica num nível científico bastante abaixo da verdade, mas não existe prova científica. É simplesmente convencionado de que essa é a hipótese científica e eles não vão ensinar que a coisa aconteceu a partir de Deus, porque eles também não têm fé. Nós não temos uma tese ou uma teoria da criação de Deus. Nós temos a revelação na Bíblia, que é a palavra de Deus e que é o nosso manual de prática e de vida de fé, onde nós cremos pela fé, que foi do jeito que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então, eu não tenho a mínima necessidade de provar a evolução, ou não provar a evolução, ou provar que o homem foi criado a partir de Deus, porque eu sei que foi criado. Não preciso entrar num cavalo de batalha, numa luta com uma professora de faculdade, seja do que for, com um doutor, seja de onde ele for. Eu não tenho essa necessidade, absolutamente, porque eu creio e um dia eu vou estar lá com o Criador de todas as coisas. Isso para mim não é uma batalha, né? Mas eu só falo isso para você, para embasar o que eu vou falar agora. Por que existe uma luta tão grande
em tentar desacreditar o fato de que Deus criou o homem. Foi, mas, Senhor, por que as pessoas, de repente alguém se pega nisso, prefere, se você ler a teoria da evolução, você vê que o negócio é triste, né? Você vê que a coisa realmente não tem bases, é um negócio bastante esquisito. Você tem que ter muita vontade, muita boa vontade com quem inventou tudo aquilo para acreditar naquele besterol todo. Mas o problema não é aqui, não está embutido hoje nesse propósito de desacreditar no fato de aonde que o homem veio. Mas o problema, se você olhar para esse texto, Gênesis 3 fala da revelação de Deus, como ele vai fazer com que o homem seja novamente ligado a Deus. O problema da ciência hoje, ou do mundo, não é derrubar simplesmente o homem, se ele veio do macaco ou se ele foi criado, mas o homem tenta negar a existência de Deus. Quando o homem nega a existência de Deus, ele perde o temor de Deus, que é criador dos céus e da terra. Não importa se alguém não acredita em Deus, é um ateu, ele está faltando com respeito, faltando com temor a Deus, e isso tem uma consequência. Amém? Você consegue entender isso? Porque o Senhor é aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Quando alguém diz Deus não existe, ele está faltando com respeito, ele não tem temor de Deus. O temor de Deus vai levar você ao lugar da tua vitória, da tua bênção. Quem não teme a Deus não vai estar no lugar da tua bênção. Quando o Senhor Jesus subiu ao céu, ele tinha um grupo de centenas de pessoas e ele disse: fiquem em Jerusalém e esperem até que do alto sejais revestidos com o poder, com a unção, com a visitação do Espírito Santo de Deus. Depois de um determinado tempo, quantas pessoas estavam naquele aposento que receberam a visitação do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Quem sabe? 120 pessoas perseveraram. Estavam ali, você tinha aproximadamente mais de 600 pessoas no dia que Jesus disse: fique lá e espere. Como é difícil obedecer, né? Como é difícil ter temor de uma ordem, de um mandamento, de um ensinamento. E ora, irmão, se você acha que você fala e ninguém obedece, esquecem, foi Jesus que falou, então anime-se, continua falando. Quer dizer, o pessoal não obedece, não escuta. Irmãos, Jesus falou e mais da metade foi embora. Não perseverou, não estava lá. Então anime-se, você vai conseguir. Continue perseverante. 120 pessoas estavam lá quando veio a visitação do Espírito Santo de Deus. O Senhor não esperou que esvaziasse, não esperou que o pessoal descansasse e retornasse. No dia e na hora determinada pelos céus, o Espírito Santo veio e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. E o resultado foram 5.000 pessoas naquele dia aceitando, recebendo Jesus. Alguém pode dizer assim, eu conheço a história comum hoje é assim: aconteceu esse momento abençoado, eu não estava, mas depois eu posso conseguir. Já viu? Tem gente que sempre é depois. Se você pode receber a bênção no dia que Deus estabeleceu, para que você vai ser chamado para repescagem? Por que você vai para a terceira divisão para conseguir chegar na primeira divisão de novo? Igual uns times que tem por aí. Para que isso? Não é melhor jogar direito agora? Para que entrar para empatar? Já viu o time? A gente só precisa de empatar. Aí chega lá, já leva um chocolate, já toma uns 3, 4 na orelha. Vai para a segunda divisão, para a terceira, sei lá. Não é melhor jogar certo hoje? Não é melhor entrar para ganhar? Vai entrar para disputar um negócio para ficar só no empate? A gente pode amarra o jogo para ver o que acontece. Por que você vai ficar para a segunda chamada, se você pode entrar na primeira? Glória a Jesus. Para que mais um dia de tribulação, se você pode receber a bênção hoje? Por que deixar para aceitar Jesus amanhã, se pode aceitar hoje? Por que pedir perdão semana que vem, se pode resolver essa questão hoje, pedir perdão hoje? Você não sabe o que pode acontecer. Se você semeou coisas erradas, você não faz ideia do que vai nascer aí. Tem gente que pegou uma lagartixinha e colocou numa gaiola. 3 dias depois vira aquele monstrengo lá, aquele dinossauro enorme, e come o outro lá. Tá criando, eu vou dizer assim, tá criando cobra para te engolir. Já viu como é? Tá criando cobra. Já viu aquela pessoa que fica com aquela cobra no pescoço assim? Misericórdia. Pai, esse negócio tem parte com o diabo, sai pra lá com esse bicho. Misericórdia. Aí um dia a cobra fica com fome, já olha o cara que tá em volta do pescoço dela, é esse mesmo, tá mais perto. O outro resolve criar um elefante, viu lá o outro resolve criar um elefante. Aí o elefante um dia fica cansado, sentou em cima, acabou-se. Rapaz, mas que elefante, tu é doido, pra que tu quer um bicho arroco desse?
As pessoas estão fazendo coisas assim assustadoras. Você está criando cobra para te engolir. É como Eva, está conversando com a cobra. A cobra está lá questionando o que Deus disse. Ah, não é bem assim. Olha, não é desse jeito. Irmão, sai fora disso. Estão questionando, sai fora. Não escuta, é entulho do diabo no teu ouvido. Fala nada, pai. Eu só fico com quem alimenta a minha fé. Você não vai alimentar a minha dúvida. Não, porque todos nós temos dúvidas, né? Tem dúvida, tem incerteza. O cara sai do culto, uma bênção. Nossa, que bênção maravilhosa. Aí alguém diz, mas não é bem assim não. Pronto, acabou. Todo mundo estava rindo, estava tão legal. Estavam rindo de você, você não percebeu? Ah, é? Acabou. Pronto. Você viu que camisa legal? É legal. É ridícula essa camisa. Ai, você acha? Você escolheu a camisa, levou 3 horas lá na loja escolhendo. 3 horas, o vendedor estava doido já com você. Aí você saiu feliz com aquela camisa. Ou com aquela sandalinha. Mulher é sandalinha, né? Sandalinha aqui, sandalinha. Desce assim, aquela montoeira de caixinha. Aí quando chega lá fora, o que você acha, fulana? Pronto, já volta para trocar. Alimentou a dúvida, não é? Alimentou a dúvida. Todos nós temos uma dúvida muito grande. Se você alimentar o sentimento errado, se você investir naquilo que não é certo na tua vida, com certeza vai crescer. A pessoa diz, estou pensando em me separar. O que é que você acha? Vai mesmo, bobo, tem um monte por aí. Pronto, o cara já vai logo. Não pensa 2 vezes. Estou pensando em gastar, mas eu não posso. O que eu faço? Só mais uma. Vai, passa aí. Viu? Se alguém disser, não gasta, não, esse negócio aqui eu vou quebrar. Vou quebrar o cartão. Dá o talão de cheque aqui. Vou te ajudar. Já viu como aparece sempre mais gente? É para alimentar o outro lado. É o que aconteceu lá, irmãos. A teologia do Éden foi estabelecida, infelizmente, por uma atitude de Adão. Sabe qual que é a moral, o epicentro da teologia do Éden? Você faz a sua opção e alguém vai pagar o preço pela tua opção errada. Não é assim? E até hoje continua sendo. Alguém faz coisa errada na vida? Estão nem aí. Eu já vi na placa num carro lá escrito assim, aquele adesivo. Eu estou dirigindo mal, estou nem aí, o carro é meu. Pouco importa. Só que está bem mais feio escrito lá. Está fazendo uma miséria pelo caminho afora, né? As pessoas hoje, como é que está o mundo? A teologia é a teologia do Éden, irmãos. Tem problema. Você fica grávida? Problema seu, eu estou me mandando, se vira. Não é? Vendeu para mim, eu já estava estourado. Não vai receber mesmo, problema seu. Se vira. A teologia do Éden, a teologia que Adão estabeleceu, sabe qual foi? Ele está com uma vestimenta de folha, Deus faz, sabe o quê? Pega um animalzinho, primeiro sacrifício que você vai encontrar na Bíblia. Um animalzinho precisa perder a pele, arrancou o couro, fez a pele e fez a roupa para Adão e para Eva. A atitude do homem sempre leva o prejuízo de alguém. A felicidade de um, o sorriso na cara de um, é o choro na cara do outro, né? A teologia do Éden começou e estabeleceu, sabe o quê? Fez, alguém vai pagar. Você faz, mas tudo bem, alguém vai sofrer as consequências disso. Porque no âmago a coisa é assim, fez, pagou. O pessoal até sabe dizer, aqui se faz, aqui se paga, né? Mas então o Senhor, Deus precisa vir e colocar e consertar a situação. Na teologia de Adão a coisa funcionava assim, a culpa foi de Eva, Deus. Ele estava falando com Deus, jogando a culpa em Eva, como se fosse possível ele sair fora da responsabilidade dele. Já pensou? O cara está falando com Deus, está querendo sair fora. Meu Deus, o problema é a mulher que tu que errou, viu, Deus? O Senhor arrumou um problema para mim. Eu não tenho sogra, mas nem precisava com a mulher que tu me deu. Misericórdia, eu amo a minha sogra. Eu vi esse CD. Não, Adão está querendo jogar, sai fora. Sair da responsabilidade. Deus pergunta, Eva, por que você fez isso? E ela é muito mais clara. A serpente me enganou. Muito mais honesta, né? A declaração de Eva. Muito mais honesta. A serpente me enganou e eu comi. É diferente de Adão. A culpa é da mulher que tu me deu. A culpa é da mulher e de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estava aqui, de repente eu comi essa fruta, veio embrulhada na salada de fruta misturada. Nem sei como é que aconteceu uma desgraça dessa aqui. A teologia de Adão era terrível. A teologia de Adão dava para tentar discutir com Deus a consequência do pecado. Na teologia de Adão, ele não era culpado de nada. O culpado eram os outros. Não continua sendo isso hoje? O seu filho está... O problema dos meus filhos são as más companhias que andam com ele. Não é? O problema são os outros. Os outros são o problema, não ele.
Misericórdia, né? A teologia de Adão é terrível. A maneira de se relacionar com Deus é essa. A culpa é os outros. As coisas não são bem assim, né, amados? Deus já começa a mostrar para Adão, versículo 15. Esse texto, Gênesis capítulo 3, versículo 15, é chamado do proto-evangelho. O Senhor já está dizendo que ia enviar alguém, que era Jesus, que ia resolver o problema. Olha só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele já está dizendo, o Senhor está dizendo que ia enviar Jesus, aquele que ia resolver o problema que o homem criou de relacionamento entre o homem e Deus. Porque você acha que as pessoas tentam acabar com a verdade da criação, porque dentro da criação, dentro do processo de relacionamento de Deus com o homem, está o caminho para a redenção e salvação, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar e salvar. E quando eu temo a Deus, quando eu valorizo o que Deus está falando, eu sei que Ele está providenciando o resgate de toda a humanidade. Quero levar você agora para Gálatas capítulo 3. Eu li Gênesis capítulo 3 e agora nós vamos para Gálatas capítulo 3. Lembra que eu falei para você que na teologia do Éden é a teologia da reparação. O que Deus estabelece no Éden é de que toda aquela situação precisa ser reparada. E aquela situação só podia ser reparada com derramamento de sangue. Aquilo que Adão fez, a única maneira de proporcionar uma cobertura, um pequeno animal já teve que morrer para que a pele pudesse servir de cobertura para Adão e Eva. Irmãos, a única maneira, né, eu já vou adiantar aqui porque eu não aguento também, eu preciso falar, né? A única maneira de existir uma cobertura eficaz e eficiente contra o pecado é o sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida. Infelizmente, irmãos, tanto Adão como nós estabelecemos esse tipo de aproximação de Deus, porque a Bíblia diz que todos nós estamos mortos em delitos e pecados, mas somos resgatados em Cristo. Gálatas capítulo 3, o apóstolo falando aos Gálatas, mas ele diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabareis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo, olha só que lindo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescentará. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua posteridade, que é Cristo. Amém. Na teologia do Éden, irmãos, a reparação foi estabelecida. Qual reparação? A reparação pelo pecado é o sacrifício.
A reparação pelo pecado é o sangue derramado. Não havia possibilidade da cobertura do sangue de animais. Por todo o Velho Testamento, os sacerdotes ofereciam um animal, uma vítima, um cordeirinho, algum bicho, para simbolizar a cobertura, o perdão do pecado. Mas Cristo se fez pecado por nós, derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário, e hoje nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Foi a teologia que começou lá no Éden. Hoje nós estamos debaixo da graça. No Velho Testamento, a única forma de alguém estar fora ou livre do pecado, quando cometia um grave pecado, era pagando o próprio preço. Era a teologia da reparação. Você fez, você paga. Lembra? Coisa que todo mundo gosta quando é pro seu lado. Olho por olho, dente por dente. O problema é quando é o seu olho e quando é o seu dente. Quando é o do vizinho, ótimo, né? Ele que arranca os dele. Agora, quando é o meu, é melhor ser diferente, né? Por isso que a palavra diz, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Que tal, hein? O que você está escolhendo para os outros? Você lembra do pecado de Acã? Acã faz parte do exército de Israel. Há uma ordem: ninguém deve pegar nada de Jericó. Não faça isso. É maldito tudo que está lá dentro. Nós já pregamos aqui até sobre o conteúdo de Jericó. Acontece que ele perde o temor. Ele vê uma capa babilônica, ele vê uma barra de ouro, e aquilo que Deus falou não tem o menor valor. Só a sua própria cobiça que é importante. E ele pega aquelas coisas e esconde na sua tenda. E aí então ele paga o preço. Quando descobrem onde está o problema, Josué traz ele até o arraial e diz assim: dá glória a Deus. E ele dá glória a Deus, e todo o povo apedreja ele. Dentro da teologia judaica, a coisa funcionava assim também. Era a teologia da reparação. Se você tirou uma vida, sabe como que você repara isso? Com a sua própria vida. É o olho por olho, dente por dente. Golpe por golpe, pancada por pancada. E quando alguém cometia um crime tão grave, que levava a destruição e morte, como aconteceu, como Acã fez, agora você vai pagar com a sua própria vida. Porque nós vivemos essa teologia da reparação. E então apedrejava. A única forma de alguém poder te considerar que o seu pecado estava expiado, ou seja, o seu pecado estava acertado, não devia mais nada, era pagar o preço total. No caso dele, era a própria vida dele. Terrível isso, né? Tá bom para você esse tipo de teologia da reparação? Que tal? Tá bom para você aí? Fora, misericórdia. Eu já não posso mais pagar o que eu devo. Eu já não posso mais pagar pelas minhas mancadas, irmão. Muito tempo. Quem é que pode pagar aí? Quem é que pode bancar com esse prejuízo? Aí tem gente, não dá para parcelar? Não dá para dividir em algumas vezes? Quer dizer, filho, você não vai viver tanto assim para pagar o que você deve. A dívida é muito grande. Misericórdia. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, de alguma forma, riscou a dívida que era contra nós nas ordenanças celestiais. Aleluia! Você não pode pagar não, você não adianta querer parcelar o que você deve. Você pode pagar o que você deve em dinheiro, mas você não pode parcelar o que deve na ofensa. O Senhor Jesus pagou o preço. A palavra diz na lei da reparação, a teologia da reparação do Éden diz que um cordeiro macho, sem mácula, sem mancha, perfeito, tinha que ser imolado para pagar o preço do pecado. Por isso Jesus veio, viveu aqui nessa terra durante 33 anos sem pecado e se fez sacrifício pelo meu pecado. Pagou o que eu não podia pagar, morreu na cruz do Calvário. Hoje eu tenho vida eterna, irmãos, aleluia. O que foi estabelecido no Velho Testamento, ele cumpriu com o corpo dele, com o sacrifício dele na cruz do Calvário, na cruz, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós não vivemos mais a teologia do Éden, a teologia da reparação. Nós estamos debaixo da graça maravilhosa de Cristo Jesus. É o tempo que se chama hoje o tempo de aceitação, é o tempo de perdão, é o tempo de restauração, é o tempo de vida. A palavra diz que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Estabelece qual é a teologia de Jesus, estabelece qual o tipo de relacionamento. Quantas vezes Deus se revelou, falava e as pessoas não entendiam. Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Os discípulos dizem: mostra-nos o Pai. Ele disse: se você me vê, você já vê o Pai. Jesus diz: tudo aquilo que 2 ou 3 concordarem aqui na terra será concordado no céu. Se você crê em mim, vai fazer obras que eu faço, maiores ainda fará.
Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Aí o Senhor Jesus começa a revelar, a manifestar o tipo de relacionamento. Ele diz: eu vou para o Pai, eu volto, vou preparar morada para vocês, vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele diz: eu paguei o preço por você. Ninguém tem que pagar mais nada, já está pago. Aleluia, não é? É maravilhoso isso. Como é que nós não vamos temer esse Deus? Como é que nós não vamos ter temor das coisas que Ele fala, das promessas que Ele tem para nossas vidas? Por que que você vai ouvir outra voz? Por que que você vai dizer: eu acho que não é bem assim? Por que você vai escutar gente dizendo que a vida com Deus não é bem assim? Por isso que Eva acabou estabelecendo um período de tribulação na vida dela, porque ela permitiu o questionamento da verdade de Deus no seu coração. Não permita isso. O diabo quer roubar o que você tem de mais precioso, irmão. É a graça sobre a tua vida. De você poder dobrar os joelhos e orar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e eu também viverei. Eu sei que Ele me escuta agora. Eu estou orando, eu estou chorando, mas eu estou na presença de Deus. Eu posso não sentir um arrepio agora, mas eu estou com o meu Deus. Ele está sobre a minha vida. E eu pequei, mas eu vou ser perdoado, eu vou pedir perdão, eu vou restaurar. Irmãos, se o inimigo roubar isso do seu coração, você entra num processo de sequidão, de estiagem, você não sabe mais para onde vai, você perde a sua identidade, você fica aborrecido, triste, você perde todo o teu referencial. Que foi com o que o diabo fez com Adão e Eva no paraíso. De repente você vê Adão e Eva lá vivendo a teologia do Éden que eles mesmos estabeleceram. Adão trabalhando no sufoco todo dia para poder colher umas coisinhas para comer. Os animais passaram a ser hostis. Como é que os animais não iam ser hostis ao ser humano que tem a capacidade de abandonar Deus, de virar do avesso tudo que Deus estabeleceu como felicidade e alegria? Dizem que os animais são ferozes, mas o homem é estúpido. Por que será que o leão é estúpido? Por que será que o leão é tão feroz? Por que será que o leão é tão hostil aos homens? E não era para ser? Que ele pudesse ir a falar assim: você perdeu o paraíso, você é uma besta. E dizem que eu sou uma besta fera. Você amaldiçoou essa terra, até hoje eu espeto o espinho na minha pata. Não existia isso. Isso existe porque você pecou. Que coisa, né? Essa é a história do homem. Talvez alguém dizer: por que que você teve que conversar com aquela serpente, Eva? Quantas vezes talvez Adão e Eva à noite na caverna, fala dos homens das cavernas, né? Coitados. Talvez quantas vezes Adão e Eva fugindo do frio de noite, com uma fogueirinha acesa. Ô Eva, tu também tinha que ficar conversando com aquela cobra. Aí, Adão, onde é que você estava quando aquela cobra estava perto de mim, Adão? É melhor deixar para lá, Eva, senão a gente vai brincar de novo. É, melhor parar por aqui. Vamos dormir que amanhã nós temos que trabalhar e o bicho está pegando aqui. Coloca um pouquinho mais de lenha na fogueira, que é para o bicho não entrar aqui dentro e pegar a gente de noite. Aquece aí. Coisa, né? Por quê? Porque alguém resolveu não temer a Deus em um momento. Deus falou, mas eu acho que dá para ser diferente. Cuidado. Deus disse claramente, mas eu acho que dá para a gente dar uma entortadinha para um lado. Não precisa ser tão fidedigno assim a nossa vida, né? Dá para ser um pouquinho para cá. Todos os problemas começaram ali. E eu quero, irmão, nesse momento, em nome de Jesus, orar pela tua vida. Talvez você está prestes a perder o jardim do Éden que Deus colocou você. Porque aí você acaba perdendo o temor das coisas que Deus falou. Se tem alguém que você tem que temer nessa noite, é Deus. Temer no contexto de temor de palavra, do que Deus colocou no seu coração, na sua mente, do que Deus trouxe como instruções de sabedoria. Talvez você está prestes a perder o jardim do Éden que Deus proporcionou, porque você está pensando em ir para algum lado aí que Deus não disse que não é para ir, não. Talvez você está para deixar se levar por alguém que já ouviu a serpente falar também. Você não está comprometido a ponto de parar um processo de falta de temor de Deus. Chama-se conivência, chama-se coautoria, cumplicidade. Você pode dizer: não, eu vou parar, eu vou ser a voz de Deus. Eu vou levantar e dizer: Deus não se agrada. Eu estou aqui para falar também. Eu creio que Deus está falando com você nessa noite. Pela manhã, quando o Senhor veio trazer essa parte dessa palavra, Deus diz: é a última dessa série, Joel. E eu creio que foi Deus que falou.
A serpente às vezes vem questionar, Deus não falou com você? Falou, Deus fala comigo todo dia, Deus fala com você todo dia, Deus fala com você em tudo quanto é lugar. Deus fala a tua roupa se é boa, se não é. Deus fala da tua carteira, Deus fala dos nossos pensamentos, Deus fala das nossas ideias, Deus fala. E Deus está falando com você aqui nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero orar por você. Uma hora que a igreja está em oração, orando pela sua vida, eu quero clamar por você. Talvez você aqui nessa noite, você nunca teve um encontro com Jesus. Você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Nunca fez. Você veio aqui nessa noite para fazer isso. Deus trouxe você aqui com esse propósito. E eu quero orar por você. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode levantar sua mão assim junto comigo. E eu vou fazer uma oração de entrega. Se você nunca fez, você pode levantar sua mão assim e fazer uma oração comigo, onde você vai dizer assim: Senhor Jesus, perdoa, Senhor, o meu pecado. Perdoa, Senhor, minha vida. E eu peço, Senhor, que eu quero te receber agora como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Restaura, Senhor, a minha vida. Senhor, eu não quero ouvir aquilo que vem questionar e desmantelar a fé, a convicção e a certeza de caminhar contigo. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar também por vidas que estão aqui nessa noite. Você, amado, que tem escutado, tem sofrido ataques constantes. O que o diabo quer fazer é questionar a direção de Deus na tua vida. Leva você a não temer o que Deus diz, a temer mais as circunstâncias, a temer mais as tradições, a temer mais as aparências do que a realidade da palavra do Senhor. E eu quero orar para você. Se você quer receber essa oração também, fique em pé no seu lugar, se você puder. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero clamar pela tua igreja, igreja tua que está aqui nesta noite, Senhor. Oh Deus, eu clamo tua graça, tua misericórdia, tua bênção, Pai. Oh Deus, eu me coloco junto com o teu povo em pé, Senhor, onde eu apresento agora, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, cada vida, Senhor, move com poder e glória. Senhor, eu quero estar, ó Pai, no centro da tua vontade, da tua presença, no temor e no tremor diante de ti, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, nós vivemos, Senhor, aquilo que foi determinado como a teologia de Deus e não a teologia do homem, onde nós não partimos de uma busca completamente inconsequente, sem base, mas, Senhor, nós vivemos pela revelação da tua palavra, porque o Senhor se revela e se manifesta. E eu abençoo, Pai, a tua igreja reunida aqui nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém.